E aí, gente, era nem só isso aqui. Esse é o livro 2 da República. A gente vai por livros, né? Como tem 10 livros na República, são 10 vídeos sobre esse tema. Então, esse é o livro 2. Então, você pode ver o vídeo e depois ler o livro 2, que é bem pequeno, na verdade. São 10 livros, né? E o primeiro tratou sobre a justiça, o que é justiça, né? Com Sócrates discutindo com Trasímaco. Aqui ele vai falar sobre o que seria a cidade-estado ideal, né? Então, vamos supor que a gente vai criar um país, uma cidade no caso, né? Como que seria fazer as leis, as regras, ou estruturar a economia? É basicamente como seria o início de uma polis, né? De uma cidade. E uma coisa que ele começa falando no começo, né? É terminando essa questão sobre a justiça, né? Falando sobre como, por exemplo, numa cidade você não pode ter pessoas que agem de forma injustamente, continuamente, sem punição, ou uma cidade com base em leis injustas ou na própria justiça em si, né? Então, o objetivo da cidade, dos seus cidadãos, se possível, né? Sejam virtuosos, sejam pessoas com educação, no sentido de que eles aprendem sobre temas relevantes para a própria sociedade, para eles avançarem a sociedade do ponto de vista trabalhista, né? Seja na área da agropecuária, seja na área de forjas, metalúrgicas, né? Seja na área em relação a finanças, né? Sistemas bancários que já existiam na época, né? Em relação, por exemplo, à poupança. Então, você precisa de uma estrutura legal. É isso que eles estão tentando fazer, né? Uma estrutura legal, social e política. E ele cita a Aeschylus, né? Um poema dele. Esses poemas que eu vou citar inicialmente são relacionados à virtude, né? Então vai ser dito aqui. Colhendo um suco profundo em sua mente, onde conselhos sábios se propagam. Um, que é a sabedoria, né? Conselhos sábios, no caso, eles é, são colhidos pela pessoa que busca a virtude, né? Obviamente ninguém é perfeito. Sócrates mesmo vai dizer em várias obras ali que a gente já viu sobre isso. Mas o ser humano tem que buscar a justiça, buscar fazer o que é justo. E numa polis, todos devem buscar isso. Tem essa questão da cidadania, que é a teniência da vida, que você tem que beneficiar não só a si mesmo, mas também o todo, né? Só que é aquela regra da mão invisível de Adam Smith, né? Ao você beneficiar a si mesmo, por exemplo, que numa empresa apenas com fim de lucro, você beneficia os outros. Você vai criar o melhor produto, você vai ter incentivo para criar é, serviços eficientes. Então, no fim, o, o- a intenção de cada pessoa em gerar o que é chamado de teorema minimax, né? Vou colocar aqui em vermelho, do von Neumann, né? Min-max theorem. O teorema minimax diz que você tem uma função, vou aqui, f de g, no em azul, é uma função computacional f de g, de x, em que a pessoa ela quer minimizar seus custos e maximizar seus ganhos, né? Ela quer perder o mínimo possível e lucrar o máximo possível. Todo mundo quer isso. Toda empresa ela quer fazer isso, né? Todo microempresário, todo Uber, todo motorista de aplicativo, ele quer minimizar suas perdas, né? Seu custo, trabalhando o menos possível e maximizar seus ganhos. Então, um motorista mais eficiente, ele vai trabalhar menos e ganhar mais. Enfim, aí ele vai ter menos tempo de descansar, por exemplo, no caso de alguém autônomo. Como, por exemplo, motorista de aplicativo, né? Só que a questão é, em toda essa atividade você tem que ter virtude, honestidade, justiça, né? Você não pode simplesmente trabalhar de forma desonesta em qualquer tipo é, de emprego ou serviço, né? Vai falar sobre o ímpio, né? Ele governa a sua cidade, Apolé, por causa da sua reputação de justiça, de Caio Enai. Então, a pessoa injusta, o político injusto, ele governa porque ele é bom em sofismo, né? Ele fala bem em público, ele é bom em enganar o seu próximo, mas ele não busca o interesse do povo. Ele busca o interesse de si mesmo. Esse é o político ruim, né? Ele se elege por razões de interesse próprio, não em fazer o melhor pro povo, né?
E ele se casa, Agamem, com qualquer família que desejar. Uma pergunta. Ele dá seus filhos em casamento a quem ele deseja. Ele tem contatos e parcerias com quem ele quiser. E além de se beneficiar de todas essas maneiras, ele lucra porque não tem escrúpulos em fazer justiça, né? Que é de quem, no caso, é de injustiça. Adquia, né? Então, o grande ponto do ímpio, né? Que a gente viu também anteriormente, é que, de fato, o ímpio ele tem vantagem em alguns momentos. Ele vai se aproveitar da sua falta de ética para fazer o que é mal e lucrar com isso. Mas a gente já viu anteriormente que você fazer o que é injusto, mesmo com ganho próprio, está errado, né? Por design. Isso antecede a criação do ser humano. Predicado em Deus, que é justo e bom, alguém fazer o que é mal é errado. E mesmo pela própria razão humana, a gente sabe o que é certo e errado, no geral. Se você dizer que a verdade é relativa, que leis são relativas, que é criada socialmente pelo país, entra numa contradição. E aí todas as proposições que existem, elas são tanto verdades quanto mentiras. Então não existe verdade nesse mundo. Então é um grande problema. Pensamento de Critias e Trasímaco nesse ponto, né? E é ilógico, né? Ele vai citar Hesíodo, né? Romero cita bastante, perdão, Sócrates cita bastante Hesíodo e Romero, né? Simônides. Coloque bolotas, balanos, que é tipo frutos, né? O topo e abelhas, melissas nesse contexto, né? É uma melissa e salto lá, feminina. E faça ovelhas felpudas carregadas de lã, né? Então, o mel sempre é associado a uma coisa boa, né? Mel com frutas, né? Ovelhas felpudas de lã, né? Que é bom pra cama, né? Então, o justo, ele traz coisas boas, né? Aquela mesma passagem dos evangelhos. A pessoa justa, ela, tô parafraseando, né? Ela traz do seu tesouro, né, coisas boas. E a pessoa injusta, né? Uma pessoa ímpia, ela traz do seu tesouro, né? Da sua intenção, da sua forma de agir, coisas más, né? Então, o coração do justo, ele traz coisas boas, né? É um tesouro, né? Como frutas com mel e talvez camas revestidas de lã. A mais pura, né? Então, isso que é piedade, né? Outro poema, né? Eu não coloquei. Será que eu não coloquei a citação aqui? Eu coloquei. Quando um bom rei rebasileia. Importante, eu tô separando as estrofes por cor. Pra caber aqui, né? Quando um bom rei rebasileia-os em sua piedade, Teodes mantém justiça, a terra negra produz trigo e cevada para ele, suas árvores ficam carregadas de frutos. Lembrando que é o texto de Romero na Odisseia, suas ovelhas geram cordeiros, infalivelmente, e o mar produz peixes. Qual que é o objetivo de ensinar e até o uso dessa passagem de Romero por Sócrates, né? É que a pessoa que é justa, o rei justo, o político justo, do ponto de vista bíblico, talvez, eu posso trazer pra melhorar isso daqui. Você agir de forma correta e justa sempre vai trazer o bem pra você. Não necessariamente sempre, mas você agir de forma justa e correta é diferente de agir de forma injusta, porque o rei injusto ele sempre vai, uma hora vai cair. Então, um tirano, ele pode ficar 1, 2, 3 anos no poder, mas uma hora ele cai. As pessoas vão tomar noção que aquilo que tá fazendo é injusto. Então, quem pratica a justiça, né? Tá dizendo aqui, né? Até o trigo e a cevada vai produzir melhor. Isso é literalmente. Isso não é literalmente, necessariamente. É uma questão poética em dizer que tudo vai bem para aquele que faz o que é justo, que busca o que é justo. No caso, um rei que busca o que é bom para o seu povo, né? Ele vai ter recompensa, que é um povo que vai prosperar, né? Então, esse seria um poema associado à prosperidade, né? E o mar produz seus peixes, né? Se ser justo muda o mar, muda a terra. Não, não muda fisicamente, mas em você fazer o que é justo e correto, sempre há uma recompensa, do ponto de vista político, para uma sociedade que é funcional, né? Então vamos supor uma sociedade totalmente disfuncional. Um tirano que faz a lei como quiser, que tira a liberdade de expressão, que prende todo mundo.
Uma sociedade disfuncional, né? Que cobra impostos no nível alto, e mais a direita da curva de Laffer, vai gerar instabilidade política, né? Então, um rei justo, ele vai gerar estabilidade política, o que gera prosperidade dos povos, né? Outro poema de Hesíodo que é citado também nesse contexto de justiça, né? Se Deus dá pra o que é piedoso, né? Dá o que é bom pro piedoso. O vício, cacoteta, de cacon, que é o contrário de arete, né? Então tem arete. E tem o cacon. Cacon são antônimos, né? Antônimos opostos, no caso. São opostos. Então, o vício em abundância é fácil obter. Então, você fazer o que é errado é muito fácil, na verdade. É mais fácil que fazer o que é certo. Você pode praticar isso, na verdade. Você vai ver que é mais fácil. A estrada é suave e começa ao seu lado, né? Tem aquela passagem bíblica, né? O caminho que leva à perdição é largo, né? Fácil, não tem espinhos nem nada. Mas o caminho que leva à vida, né? Que é Cristo, né? Esse caminho é muito mais difícil. Cheio de pedregais, espinhos. O caminho de fazer o que é errado é fácil, cara. Qualquer um faz o que é errado. Qualquer um faz o que é contrário perante Deus, né? Mas enfim, aí ele vai falar aqui. Mas os deuses Teoi colocaram suor entre nós e a virtude. Esse termo é importante, né? Você vê o termo aqui, suor, que é dificuldade, né? E a virtude, né? Em que você tem que se esforçar pela virtude. E não é algo que você vai ser virtuoso em vida, em essência. É impossível. Nós somos virtuosos em qualidade, né? Deus é virtuoso em essência, né? Ele é a virtude. Ele é o bem. Ele é. Deus é a justiça, né? Deus é, né? É o termo estim. Vou pegar em outra. Quem já viu em Protágoras, por exemplo. É muito importante você ver os cursos anteriores, porque muitas coisas que eu vou falar eu já falei anteriormente, né? Várias vezes. Esse termo a gente viu várias vezes. Então, Deus é. Ele é. Então, ele sempre é estim. E o ser humano, diferentemente, ele é Genestai. Eu acho que é Genestai o termo. Eu não lembro de cor. Talvez eu sempre erro o epsilon ou o eta, tá? Mas enfim. Que é tornar a ser. O T, ser. Que tornar a ser é um ser humano imutável. Ele pode vir a se tornar justo continuamente, ad infinitum, né? Então isso aqui não acaba. Nunca vai ser justo exaustivamente, porque só Deus é assim. Do ponto de vista bíblico, nem anjos são perfeitos, né? Somente Deus é perfeito. Pra você ser perfeito, você tem que ser imutável e eterno. Enfim, somente Deus pode ser perfeito. Isso é uma questão lógica, né? É impossível que tenha outro ser perfeito. Somente Deus é perfeito exaustivamente, né? Então, no caso, eu poderia trocar deuses porque isso aqui é pagão, né? Sou protestante, não sou pagão, não. É, isso daqui é pagão, mas eu poderia dizer que Deus colocou entre nós suor. Entre nós o suor é a virtude, com certeza. É que na verdade nem foi Deus que colocou, né? Foi nós mesmos, que a culpa é nossa. Se nós temos dificuldade em ser virtuoso, a culpa é do nosso pecado. Deus não tem nada a ver com isso. Na verdade, eu poderia até tirar o colocaram, mas eu poderia mudar esse texto, né? Para nós, há entre nós busca da virtude, suor e dificuldade, né? Ou é, suor e pranto, eu poderia falar de uma forma poética, né? Então, pecado do ser humano, né? O ser humano não é virtuoso, a culpa é do ser humano, a culpa é nossa, né? Não Deus. E Deus a ninguém tenta, nem pode ser tentado pelo mal. Tiago 1, né? Eles vão dizer em Romero aqui agora. Ele usa agora Romero numa questão de contradição. Os próprios deuses teoi podem ser influenciados pela oração. E aí Sócrates pega essa passagem e diz que ela é inconsistente. Porque se um ser divino ele é influenciado pela oração ao ponto de. No sentido de que ele faz o que ora manda. Aí você teria uma inconsistência. É óbvio, por exemplo, Tiago diz que, do ponto de vista bíblico, né? Não nesse tipo, não nesse ponto de vista pagão. E Deus se move assim para nossas orações. Mas quando Elias orou, por exemplo, parou de chover por 3 anos na terra. Quando ele orou, voltou a chuva.
Você tem várias passagens assim que a oração sim tem efeito, né? A oração do justo pode muito ser efeito, tem uma passagem. Porém, se você faz uma oração que é, por exemplo, desejando mal pra alguém, por exemplo, ou falando algo que é que Deus não sabe que não é bom, o que não vai dar certo, o que faz o que vai causar o mal, né? Porque Deus sabe o futuro de forma contingente, né? Ele sabe até o que aconteceria em se certas coisas acontecessem, né? Então, nesse sentido, Deus faz o que quer, né? Então, a oração pode mover a Deus, mas a sua vontade é absoluta e não muda. Então, por isso que seria uma contradição esse texto, de certa forma. E o próprio Romero argumenta isso, né? Aí fala, em ciências e libações, os seres humanos deviam de seu propósito quando alguém transgride e peca, né? Esse ponto tá correto, né? O propósito do homem com certeza não é fazer o que é errado. Mesmo os pagãos tinham esse conceito. O mesmo Romero tinha esse conceito. Pecado, amartia, né? Nesse caso, Amarte, nesse texto. Conjugada de forma diferente. Mas é o termo hamartia, que é usado biblicamente. É a questão de que o ser humano, quando ele faz o que não é correto segundo Deus, ele tá desviando do seu propósito, que é adorar a Deus, né? Que é viver pra glória de Deus. E outro ponto, Deus não pode aceitar a injustiça, né? Pra acabar esse ponto, né? Pra depois ele ir pra questão da cidade. Devemos acreditar em ambas questões, e nenhuma, se acreditássemos neles, seríamos injustos e ofereceríamos sacrifícios como frutos de nossa justiça, né? Tá dizendo que se você pode simplesmente viver como quiser, e simplesmente só orar e fazer o que você for pra. Como se você fosse justo, né? Você viver só mecanicamente, a religião, no caso, você seria injusto da mesma forma, né? É praticar atos de injustiça e acha que só porque você, nesse contexto pagão, oferece sacrifícios e tal, você vai ser justo. Enfim. Nosso único ganho é não sermos punidos pelos deuses, pois perdemos os lucros da injustiça, né? Então ele tá, na verdade, criticando essa primeira parte do poema de Homero. Não tá em todo errado, né? Mas, por exemplo, essa parte tá incorreta. Porque Deus, um ser divino não muda, né? Aí ele vai pro tema que é interessante pra nós aqui, que é o tema do título, né? A criação da cidade ideal. Vamos então criar uma cidade em teoria. To logo renarques poiomen polem de cidade, arque de principado ou posição. Nesse caso é uma teoria, né? E o que temos logo usado nesse contexto como para essa questão, né? Uma, uma criação sintética de uma cidade. Vamos tentar entender a, a cidade ideal. É mais ou menos isso que é o ponto. Uma das coisas que eles dizem, né? Essa de Constituição ele diz em nós, que é outro texto, que é o Lei de Platão, né? Ele não cita exatamente aqui, mas é implícito. Quantas pessoas vão ter? 10, 15, 20, 30, inicialmente, né? Qual vai ser a estrutura de produção? Quem vai ser fazendeiro? Quem vai ser o cara que trabalha com vasos? Quem vai ser o leiteiro? Quem vai distribuir nas casas recursos? Quem vai vender coisas na Ágora, né? Nas feiras que tinha ali. Quem vai ser da parte das leis? Quem vai ser da parte da estrutura pública? Não que eles vão decidir isso de forma centralizada, né? Mas eles estão tentando dizer como que funciona uma cidade? O que precisa para uma cidade funcionar? Precisa da divisão de trabalho, né? Precisa que, assim, de forma privada até. Não o Estado que escolhe, né? A pessoa que acha que é boa em carpintaria, ela vai focar nisso. A pessoa que manja de construir tendas como o Paulo, né? Vai construir tendas. As epístolas ele diz isso, né? Em Atos, né? Em Atos, na verdade, dos Apóstolos. Se alguém é bom em escrever livros ou ser um gramático, alguém nessa área, que seja nessa área. Então, cada um buscando seus próprios interesses para produzir e gerar consumo para si mesmo, porque o fim da produção é o consumo, né? Vai gerar a estrutura da nossa cidade. É algo orgânico, né? Você não precisa ficar escolhendo a profissão de cada um. Cada um escolhe e, no geral, funciona. Sempre alguém vai preencher uma vaga num setor.
e uma estrutura social, né? Que eles vão discutir qual seria, né? Até religiosa. Ele vai dizer, eles produzirão pão, vinho, roupas, sapatos, não é mesmo? Casas. É, esse daqui eu não recomendo, né? Eu nem vou citar, mas ok, né? Para se alimentar, amassaram. Esse daqui eu acho que vocês não concordariam. Para se alimentar, amassaram e cozinharão farinha do trigo da cevada. Colocaram em seus bolos e pães honestos juncos, folhas limpas. Festejarão com seus filhos, beberão vinho. E terem a sua religião, no caso, nesse caso pagã, né? Mas o grande ponto é que você tem todas as questões da ação humana na sociedade, né? Por que alguém produz pão? E tem pessoas que gostam de comer pão. Por que alguém produz vinho? Porque nem todo mundo. Assim, é impossível que todos produzam vinho. É mais fácil alguém focar em produzir vinho e a pessoa pagar mais barato do que ela produzir ela mesma. Então, divisão de trabalho, ela barateia toda a escala de produção. Em que é mão divisível de Adam Smith, né? Em você buscar minimizar suas perdas e maximizar seus ganhos. Tem N estratégias para isso, você pode falhar nisso também. As empresas que organicamente crescem, né? Então, a pessoa que produziu o melhor pão, que o melhor vinho, as melhores roupas, os melhores sapatos, as melhores casas, esses vão ganhar grana. E vai ter empresa que vai falir, vai ter empresa que vai produzir trigo, vai ter empresa que produz cevada, às vezes na agricultura familiar da época. Então, você vai ter leis associadas a isso. Mas sempre num contexto que é importante, que tem que ser citado, que é res nullius, né? E res extra comércio. Res extra comércio é um exemplo de propriedade pública. Tem coisas que não estão à venda num país, por exemplo. Tem coisas que são propriedade pública. No período grego e romano, você já vê a divisão. É só você ler, cara. Direito legal romano. Vai ler a Corpus Juris Civilis, por exemplo. E até versões anteriores. Noção de o que é de ninguém, como o mar, por exemplo. Ilhas. Na Corpus Juris Civilis diz que são res nullius, né? O que é res nullius? Não é de ninguém. Então, o mar não é de ninguém. O lago que tem no país não necessariamente é de alguém. Alguns podem ser privados, enfim, mas tem um conceito, por exemplo, praias são públicas, né? Mas é res nullius. Eu até coloquei errado. É res nullius. Com S. Não é res nullius. É de ninguém. Não tem praias privadas, mas a maioria, ela é, por exemplo, Mongaguá, a praia de Mongaguá, de Santos. Qualquer pessoa pode ir lá, até o estrangeiro. É de todos. Até de outras nações, de certa forma. Do ponto de vista que o estrangeiro pode vir, não uma nação em si, mas o estrangeiro pode vir e usar a praia normal. Não tem que pagar e tal. Embora tenha regras, migração e tal, né? Mas o grande ponto, você tem um conceito legal já aqui de o que não é de ninguém e o que é público, né? É uma praça pública, né? Por exemplo, a praia ela é pública, ela é de ninguém e ao mesmo tempo as regras que a regem são extra comércio, né? É público, né? Então, essa divisão do que é privado e público já existe no direito romano desde sempre. Até no direito grego. Na verdade, qualquer sociedade ela é obrigada a estabelecer o conceito de propriedade privada. Desde que houve civilização. Você tem 50 pessoas juntas no país. Uma cidade, no caso, perdão. Tem noção de propriedade privada. Aquilo é meu, aquilo é seu. Ponto. Aquela casa é minha, aquela casa é sua. Temos oikos, por exemplo. A casa. É uma propriedade, cara. E é de alguém. Você não pode simplesmente violar o direito de propriedade da pessoa. Então, eu vi um vídeo recentemente com alta linguagem, em que o cara que tava debatendo, né? Que era caso de esquerda, né? Ele falou que não tinha propriedade privada, linguisticamente, ou até mentalmente, no período grego, romano e anterior. Isso é anormal, cara, porque propriedade privada ela é óbvia, mesmo numa proto-sociedade, mesmo
Sociedade tribal, a noção de propriedade é bem clara. Óbvio, essa é a minha casa, essa é a minha cama, enfim. Eu que a fiz, eu que trabalhei nela, eu que misturei o trabalho com a terra, que é o conceito de propriedade de Locke. O conceito de propriedade de Locke, ele é desde que tem quatro ou cinco pessoas no mundo, já vale já. Então eu construí minha casa eu sozinho, no mato, é minha. Não pode entrar e se destruir, por exemplo, sem minha permissão. Isso é óbvio, se você negar isso, você nega o básico do ser humano. Não devemos ampliar nossa cidade, pois a cidade saudável não é mais adequada. Devemos aumentá-la em tamanho, preenchê-la com uma infinidade de coisas. Caçadores, artistas, imitadores, música, atores, dançarinos, empreiteiros, fabricantes. Como que você faz isso? Na verdade é bem simples. É só você dar liberdade para as pessoas. Se você dá liberdade legal, não, se não atrapalhar, se o Estado não atrapalha pessoas a quererem ser caçadores, imitadores, fazer música, dançarinos, atores, empreiteiros, fabricantes, as pessoas vão ser isso organicamente, né? Então, na verdade, o Estado beneficia a si mesmo quando ele permite o laissez-faire, né? Livre comércio. Livre comércio cria prosperidade e cria liberdade para as pessoas de fazerem o que elas querem, ter as empresas que elas querem, contratar quem elas querem, obviamente com certas leis ao redor. Então você tem, na cidade ideal, né, esses pontos, né? Você tem quantas pessoas, a estrutura de produção, a divisão de trabalho, as leis e a estrutura social em si, né? Ele fala sobre os cidadãos, né? Como que a gente deveria ensinar os cidadãos? No geral. Então, podemos assumir com confiança que no caso de um ser humano, também ele deve ser gentil com os seus, que ele conhece. Ele deve ser um filósofo, né? Filosofão, amante do aprendizado e da sofia, né? Da sabedoria. Então, o grande ponto aqui é que depois ele vai constituir essa ideia do filósofo rei. No estadista muda um pouco. No livro estadista, que é mais tardio, de Platão, essa questão muda. Somente com um discípulo de Platão, que foi um governante chamado Dionísio de Siracusa, né? Obviamente de Siracusa, que ele era um tirano, né? E ele foi ensinado por Platão, como ele deveria agir. O Dionísio de Siracusa era pra ser o rei filósofo, né? Ele aprendeu certo e errado e ele não seguiu. Daí vem essa questão de Meno, né? Diálogo Meno. Virtude não pode ser ensinada, você pode ensinar a pessoa o certo e errado. No geral, mais ou menos. Não significa que ela vai seguir. O básico de não ser um tirano, maluco que nem o Dionísio de Siracusa, como a gente vê no livro O Econômica, de um discípulo de Aristóteles. A educação na cidade, qual que será a educação deles, né? O Estado tá tentando. Essa cidade ideal tá tentando tentar entender. Qual seria, o que deveria ser ensinado, né? Ou é difícil encontrar algo melhor que aquilo que se desenvolveu ao longo do tempo? Eles dizem treinamento físico para o corpo, ginástica, tomase, né? Corpo, música e poesia pra alma, psuque, né? Eles enfatizam muito, né? Culturalmente até, que a poesia, por uma questão até religiosa deles, é necessária a educação do povo, né? Tanto que em Critias, né? Eles vão. Eles vão. Não, eu acho que nem em Critias, é aqui mesmo. Eles vão considerar um tipo de poema anunciado por Poseidon lá na mitologia grega, no casamento de Tétis, em que ele diz que aquele poema não deve ser ensinado pros mais jovens, né? Porque fala merda. Então eles usavam muitos poemas pra ensinar, né? Na cidade ideal, que eu creio que seria melhor, eu usaria poemas bíblicos pra ensinar, né? Como os livros como Jó, Eclesiastes, enfim, Provérbios. Então, na Bíblia você tem poemas inspirados pelo Espírito Santo, né? Então é bem. Então, é infinitamente superior, né? Do que qualquer outro poema pagão. A religião também. Você e eu, Adimanto, não somos poetas, mas estamos fundando uma cidade. E é apropriado que os fundadores conheçam os padrões nos quais os poetas devem basear suas histórias, né?
sem compor poemas pra ele, né? Ele cita uma coisa que tem a ver com Tomás de Aquino, tá? Esta então é uma das leis nomon, ou padrões relativos aos deuses, às quais os oradores e poetas devem obedecer, a saber que o Deus não é a causa de todas as coisas, mas apenas das boas, né? Theos agathon. Eu acho que tem que separar isso aqui. Na verdade, tem que separar. Mas um grande ponto. Agathon de bom, né? É o de Deus. Isso aqui tá errado, certo ponto. E certo ao mesmo tempo. Obviamente, ele tá falando do contexto pagão deles, mas. Ele tá falando sobre leis. Mas o grande ponto é que. Isso tem a ver com o Tomás de Aquino. Ele diz, por exemplo, Deus não causa o mal. Por conta de Tiago 1, né? Deus não é tentado pelo mal e ninguém tenta. Então a causa do mal é o próprio ser humano. No caso dos anjos, por exemplo, é a causa da própria consciência deles. Tá? O próprio ser humano, ele pecou porque ele quis. Adão pecou porque ele quis. Eva também foi enganada porque aceitou e quis o erro, né? Então Deus não é tentado pelo mal e ninguém tenta, né? Ele criou o ser que por sua própria vontade veio a pecar. E, obviamente Deus sendo onisciente, ele conhece o mal desde a eternidade, antes de criar tudo. Todas as coisas, né? Anjos ou seres humanos. É, Deus já conhecia o que é mal, porque ele é onisciente. Mas ele conhece no sentido de que ele conhece, mas ele é justo, bom e correto, né? Então, ele sabe que o mal causa um mal pro próprio ser humano. E por isso que, na verdade, é você buscar a Deus, na verdade, é buscar o bem pra si mesmo. Porque Deus não muda, né? Você crer em Deus ou servir a Deus não muda nada em Deus, porque ele é imutável, né? Muda em nós, na verdade. Nós que somos, nós que somos mutáveis, né? Como a gente viu anteriormente, Deus ele simplesmente é, nós somos mutáveis. Então você acreditar em Deus, você servir a Deus não muda nada, Deus. Ele continua sendo quem ele é. Mas muda nós, né? Deus sendo amor. Ele quer que nós mudemos, né? Ele quer que todos venham ao arrependimento. Que venham ao conhecimento da verdade, né? Pra isso que ele entregou seu filho e tal, os pelos nossos pecados, né? Então Deus, ele causou sim todas as coisas, mas o mal foi causado, é uma consequência do próprio ser humano. Então, não tá bem formulada essa frase, tá? Tá errada, de certa forma. Vai citar o Aeschylus, né? Então esse aqui é um poema que não deveria ser pronunciado como pra educar os cidadãos dessa cidade, né? Ideal. Apolo cantando no casamento de Tétis, né? Soando esse poema, né? Eu esperava que a boca divina de Febo fosse livre da falsidade, dotada como da arte da profecia, mas o próprio Deus que cantou aquele no banquete, aquele que disse tudo isso foi ele mesmo, quem eliminou meu filho, né? E ele vai dizer como esse poema não deve ser citado. De Aeschylus, né? Que esse poema, na verdade, ele ensina algo que é errado. Que esse poema, ele cita algo que não pode ser logicamente aceito ou correto do ponto de vista lógico da religião grega. Então, o grande ponto é que como eles estavam... assim, qual que é o ponto? Obviamente a gente não tá na... A gente não crê nesse paganismo inútil, né? Da religião grega e tal. Mas o grande ponto que eu creio que a gente pode tirar leite de pedra aqui é que você tem que ensinar o que é correto pra sociedade. Você não pode ensinar uma mentira como se fosse verdade. E na educação, você tem que ter a liberdade de pensamento crítico, né? E você discordar de coisas que estão naturalmente erradas, né? Então, nas escolas, né? Nas faculdades, as pessoas têm que ter direito de poder dizer que tal coisa e tal coisa tá errada. Tal forma de pensar não é consistente. Então, não que isso minaria a liberdade de expressão. Na verdade, pelo contrário, você tem que ter a total liberdade de expressão, até para que as ideias ruins sejam eliminadas, né? As ideias inconsistentes de forma orgânica na sociedade, né? Então, pra terminar, né? Sempre que alguém disser tais coisas sobre um Theon, né? Deus, ficaremos zangados com ele. Recusaremos um curo,
Não permitiremos que sua poesia seja usada na educação dos jovens, para que nossos guardiões sejam tão tementes a Deus quanto os seres humanos podem ser. E Genestein, né? De vir a ser, poder ser, né? Nesse contexto. Então, é uma questão de educação, né? Então, ele se preocupa muito com essa questão que a educação do jovem ateniense não pode ser contraditória, né? Ela não pode ser injusta, né? Quem define isso, que é injusto ou é justo? Eu prefiro que a liberdade de expressão permite melhor que a justiça seja pregada, né? Então, não é uma pessoa dizendo que deve ou não deve ser ensinado, né? Eu já tive uma professora, por exemplo, na escola. Eu não vou falar o que ela ensinava, né? Mas ela ensinava muita coisa nada a ver. A geografia, até um amigo meu da sala, ela falava, cara. Ela ensina geografia, só que ela fala de uns temas nada a ver. Com relação até a ideologias, que eu nem vou citar aqui. Aí a gente pensava, isso daqui é geografia ou é outra coisa, né? E ela tinha uma visão totalmente. Ela não ensinava os temas, ela tentava impor em nós a ideologia dela, né? E isso tá errado, na minha opinião. Eu creio que o professor ele deve ensinar todos os lados e deixar o aluno escolher. Que é certo. O aluno tem sim inteligência pra saber o que é certo e errado, no geral. Até porque, convenhamos, muitos dos alunos que são ensinados pelos professores, seja na faculdade ou na escola, no futuro talvez eles sejam superiores em questão de aprendizado do que o professor no tema que ele tá ensinando. Ou você acha que você daria, vamos supor que você desse aula pra Einstein em física, né? Você acharia que ele não se tornou alguém mais importante do que você como professor, né? É óbvio que a importância dele seria maior, né? Então, Minkowski, por exemplo, foi professor de Einstein em um certo momento. Não sei se professor, tutor, alguma coisa assim. Agora, quem é maior? Einstein ou Minkowski, né? Minkowski tem o seu lugar e tal na física. Mas quem que foi maior? Então, imagina que vamos supor, né? Assim, hipoteticamente, que o Minkowski simplesmente pensasse que o, o seu aluno nunca fosse ser ninguém, ou nunca fosse fazer nada. Essa é uma visão de educação totalmente incoerente, né? Pelo contrário, a gente deve desejar que nossos alunos, né, sejam melhores do que nós até, né? E aí a gente pode até aprender com eles. Então, eu creio que essa visão de educação de liberdade, né, que uma cidade ideal teria, né? É legal o livro 2. Então, o primeiro livro trata sobre justiça, o segundo sobre a cidade ideal. No geral, a gente tá vendo como criar uma república, né? Como criar uma polis, né? E seja na educação, seja na estrutura de produção, eu creio que todos os sistemas a gente tem que ter liberdade de expressão, liberdade comercial, estabilidade legal, onde a filosofia de direito, ética e moral, ela tem que ser consistente e lógica, né? Se a sua lei é relativa, todo mundo define a verdade como quer, como Trasímaco, Critias defendiam, né? Tipo, é o mais forte que decide as leis, não o que é certo e justo, obviamente. Então, a lei é decidida pelo mais forte, né? O direito. E Sócrates diz que tá errado, cara. A justiça, o que é lei, o que é justo, o que é virtuoso, é decidido por um ser humano porque ele tá numa situação de poder. Ela é óbvia na sociedade, obviamente é predicada em Deus, mas mesmo se você não acreditar em Deus, né, você tem que saber que é óbvio que a gente tem absolutos em relação à lei, ao que é justo, porque senão, cara, vamos supor que todo mundo na sociedade concorde, vamos supor, e você roubar o seu próximo não é errado. Que legalmente seria permitido isso. Acho que estaria certo? É claro que não. Mentir, fraudar seria certo. Vamos supor que tem uma lei agora que permite isso. Que permite categoricamente. Essa lei é injusta? Aí você pode falar, mas os fundamentos da lógica não existem. É a incompletude de Gödel, que não tem nada a ver com isso. A incompletude de Gödel
Ela diz que um formalismo matemático, mesmo sendo consistente, ele pode permitir que você fale coisas contraditórias. Mas isso não mina o fato que a matemática, no geral, ela é lógica, sim. O fato de você fazer proposições ilógicas e aparentemente estarem certas, não tira o fato que você pode fazer proposições lógicas que são corretas. Até porque a própria prova de Gödel com relação a essa proposição, a essa prova matemática, ela tem com base em provas matemáticas. De lógica, no caso. Então, se isso invalidasse toda a estrutura de lógica matemática, então a prova de Gödel é inútil. Então, o que ele falou sobre esse próprio tema não tem como provar. Na verdade, Turing provou, né, no paper dele, uncomputable numbers, né? E o Ashdom problem, né? Einstein problem, né? Que é o problema da decisão, ou Hawking problem. Em que Turing mostra que o Gödel estava certo, né? Que tem um sistema lógico chamado L-cálculos, né? E tem coisas que são impossíveis nesse sistema. Que uma máquina de Turing não pode computar, né? Então tem coisas que a máquina de Turing não pode fazer, como por exemplo o 10º problema de Hilbert. Ele não é resolvível. Ele não é resolvível. Que é, dada uma certa classe de equações diofantinas, de certo grau você não consegue achar um algoritmo para resolver elas em números inteiros. Então tem coisas que a matemática não consegue fazer. O tema que estuda isso é metamatemática. Mas se você... Não é porque tem coisas que a matemática não pode fazer que ela não pode fazer o resto. Então, na verdade, você dizer isso, você está dizendo que, por exemplo, a física, você não consegue provar nada na física, porque por mais que você está representando algo na realidade, você não pode provar teoremas, por exemplo, sobre física quântica, sobre computação quântica, que a gente viu no curso sobre esse tema, no canal, porque a estrutura de prova lógica não funciona. Tudo isso tem a ver com esse tema, porque lógica, lei, justiça, tem tudo a ver. Tem uma correspondência entre linguagem e estruturas de argumentos legais e lógica proposicional. Tanto que a lógica booleana, ela nasceu disso. Você converter proposições. Por exemplo, o gato está dentro da sala ou está fora da sala, em que você nega ou afirma o fato de ele estar na sala. São proposições que você consegue escrever por extenso e com símbolos. A própria matemática é uma linguagem. Você pode descrever qualquer coisa na matemática por extenso. Sejam números ou equações, cara. Eu posso dizer que E igual a mc ao quadrado, ou que eu posso dizer que energia é igual a massa é igual a energia. E é a mesma coisa. Por que a gente usa símbolos? Porque é mais fácil, né? Você vai ficar escrevendo por extenso uma equação enorme de uma integral. Eu posso descrever uma integral falando. Eu quero uma soma com tais limites de certa função. Eu posso falar por extenso. Eu quero a soma de uma coluna matricial I e J de tantos elementos. Eu posso falar por extenso, mas é mais fácil eu converter para símbolo. Então tem, na própria linguagem humana, você tem lógica, assim. Então, se alguém estrutura seus argumentos com base que a lógica não existe, então desculpa. Linguagem não existe também.